Se vocês me perguntassem assim, Brenda, se eu tivesse que escolher apenas uma massa e eleger assim a massa campeã, qual que você usaria? Porque também é chato, né, gente? Vou fazer cupcake, eu uso uma massa. Vou fazer fatia, outra massa. Vou fazer caseirinho, outra massa. Imagina você tendo que fazer 300 milhões de massas no meio do caos da sua produção. É complicado. A minha dica é sempre você ter aquela sua massa coringa, aquela que você faz sempre. E só essa massa, porque isso facilita no seu dia a dia. Como escolher a massa ideal para o seu bolo, cupcake, fatia de bolo, bolo caseiro, todo tipo de bolo, todo tipo de produto é o que a gente vai falar aqui hoje. Oiê, me chamo Brenda Salles, sou confeiteira há mais de 5 anos e resolvi criar esse canal como uma forma de interação mesmo, de contato entre mim e vocês, aí na cozinha de vocês, aí na casa de vocês. Nós, confeiteiras, enfrentamos batalhas diárias nesse mundo da confeitaria e o meu intuito é que um pouquinho do meu conhecimento chegue até a sua casa e faça alguma diferença na sua vida e no seu empreendimento. Bora lá ao assunto de hoje. Mas antes, queria pedir para vocês para se inscrever no meu canal, curtir, comentar, porque essa é a forma que eu consigo entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. Sem essa interação... eu fico, meu Deus, será que as pessoas estão gostando? Será que de fato eu tô falando algo que preste? Então, essa interação é o meu feedback, é o retorno que eu tenho, é o que me motiva a seguir em frente e gravar todas as semanas, porque, gente, vou contar pra vocês, não é fácil não, essa vida de blogueira é uma vida muito difícil. Agora mesmo aqui eu tô morrendo de calor, não sei se eu vou aguentar, o vídeo tá só começando. Quando a gente começa na confeitaria, quando a gente de fato decide dar aquele pontapé inicial, iniciar nesse caminho doce da confeitaria, a gente sempre se pega cheio de dúvidas. E aí a gente vai lá no YouTube, vai lá no Google, vai lá no Instagram, atrás de alguma inspiração, de alguma confeiteira. E aí na hora que você começa a pesquisar sobre esse tema, é bomba de informação para todos os lados. Bum, 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 e você fica mais desesperada ainda. É tanta informação que você fica sem saber qual caminho seguir, qual massa de bolo escolher, qual recheio escolher, qual sabor oferecer para o seu cliente. Então, o intuito desse vídeo é clarear um pouquinho a mente de vocês acerca das massas de bolo que a gente tem à nossa disposição. Então, bora lá um pouquinho de conteúdo. A massa de bolo é determinada, a gente classifica as massas de bolo principalmente com base no seu método. O método é o modo de preparo, a forma com que a gente obtém aquele resultado e aquela massa. A gente tem basicamente 3 tipos de massa, 3 métodos, 3 modos de preparo. E a primeira massa que eu vou falar aqui hoje são as massas do método espumoso. O que quer dizer, Brenda, esse método espumoso? É a estrutura inicial da qual eu inicio ali fazendo o meu bolo. Essa estrutura inicial é basicamente bater muito bem batido ovos com açúcar, com algumas variações. É o nosso pão de ló, é a nossa genoise, são massas que a gente precisa de uma aeração inicial muito grande. E basicamente essa aeração a gente consegue batendo ovos e açúcar inicialmente. A gente bate, bate, bate até ter uma esponja fofa, esbranquiçada, tudo bem volumoso. Às vezes a gente só bate gemas com açúcar e no final agrega claras em neve. Tem quem inicie batendo somente as claras com açúcar e vai acrescentando as gemas. Enfim, são algumas adaptações, mas basicamente a gente parte dessa estrutura inicial espumosa, como o próprio nome já sugere, que é o pão de ló, a genoise, enfim, alguns tipos de bolo. O segundo tipo é a massa amanteigada, como o próprio nome também já sugere, é uma massa que tem uma quantidade maior de manteiga, que algumas pessoas adaptam também, substituindo essa manteiga por margarina. E o processo inicial se chama crémage, do francês crémage, o biquinho, que é basicamente bater manteiga com açúcar. Eu bato até ter essa estrutura cremosa inicial, esbranquiçada, fofinha, volumosa, e aí depois eu vou acrescentando os ovos um a um e batendo, depois adiciono o restante dos ingredientes. Desse método cremoso, hoje em dia a gente já tem um submétodo. Hoje em dia, na verdade não, já é antigo, mas hoje em dia tem se falado muito dele, que é o método cremoso reverso.
Ao invés da gente iniciar com essa estrutura cremosa, batendo manteiga com açúcar até ter esse preparo volumoso esbranquiçado, a gente começa ao contrário. Lembra que a gente sempre fala, bote a farinha de trigo apenas no final, para que não desenvolva o glúten, não pode bater demais, a farinha de trigo é sempre no final. O método reverso é justamente isso. A farinha, que é o ingrediente final, entra no início junto com a manteiga. Então, eu bato manteiga e farinha, bato tudo ali com auxílio da raquete ou até mesmo com fouet, com a velocidade baixinha, até formar uma farofa bem úmida, e aí depois eu entro com meus ingredientes líquidos, ovos, leite, açúcar, enfim, todo o restante dos ingredientes. Então a gente tem um método cremoso, que é a partir da cremagem, que é manteiga com açúcar, depois os ovos e depois os demais. E a gente tem esse subtipo, que é o método cremoso reverso, que eu bato inicialmente manteiga com farinha de trigo e aí sim eu entro com os demais ingredientes. E o terceiro tipo é o método direto, que é aquele mais simplesinho de todos. Com certeza aí na sua casa, sua mãe, sua avó tinham alguma receita de bolo por método direto. Às vezes é muito conhecido como o método 1, 2, 3, que é aquele que você vai simplesmente adicionando na mão mesmo, sem auxílio de batedeira, de nenhum tipo de equipamento. Na mão mesmo você vai adicionando os ingredientes um a um de forma direta, simplesmente adicionando. Coloco os ovos, coloco o açúcar, dou aquela mexidinha com o fouet e aí vou entrando com os demais ingredientes secos, molhados, fermento, saborização, enfim. É o método mais tranquilo e eu confesso para vocês que é o método que eu uso nas minhas massas justamente pela praticidade. Quando a gente pensa em vender os nossos produtos, a gente tem que levar muita coisa em consideração. O sabor da massa, o preparo da massa, o cozimento da massa, tudo tem que ser levado em consideração no seu dia a dia, porque a depender do tipo de massa, pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Então a gente tem que pensar no porquê utilizar cada tipo de massa, quais são as características de cada tipo de massa. E é disso que eu vou falar agora. Agora que a gente já sabe quais são os 3 tipos, eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de ter alguma dessas massas, de escolher uma dessas massas. As massas do método espumoso, como eu disse, a gente parte de uma esponja inicial e a característica desse tipo de massa é justamente esse. É uma massa muito fofinha, o pão de ló, quem conhece, é uma massa muito fofinha e que se caracteriza como uma esponja mesmo. Ela tem uma função de uma esponja, ela absorve muita calda, mas em contrapartida é uma massa que não tem muito sabor. O pão de ló real, oficial, que já é feito desde os primórdios, é feito basicamente com ovos, uma grande quantidade de ovos, açúcar e farinha de trigo, nada mais. Nem fermento vai nessa receita, a receita tradicional, porque essa aeração inicial que a gente precisa bater tantos ovos com açúcar já age como uma fermentação mecânica, então a ação das bolhas na massa já é o fermento, entre aspas, que vai fazer essa massa ter um grande volume. Então é uma massa muito fofinha, que absorve muita calda, fica muito suave no paladar, mas em contrapartida, essa suavidade é muito tênue, porque às vezes é uma massa sem gosto, que não agrega muito na hora do seu preparo, porque ele é muito suave, não existe essa briga de massa com recheio, com potência de sabor, ele é muito suave, praticamente neutro. Então, não vai brigar com seu recheio vai brilhar sozinho lá no bolo, na boca do cliente. O fato de ser uma massa fofinha e absorver muita calda é uma ótima vantagem, porque por não apresentar nenhum tipo de gordura na sua composição, na sua receita, o pão de ló é uma massa naturalmente mais seca. Então, absorver a calda já conta como um ótimo ponto positivo, porque sem essa calda seria praticamente impossível eu comercializar esse bolo sem nenhuma cobertura, no estilo caseirinho, apenas a massa do pão de ló. É um pouco complicado. Então, usar o pão de ló tem que estar sempre atrelado à calda, a recheio, à cobertura, porque é isso que vai trazer a umidade que falta naturalmente na receita do pão de ló. Outro detalhe que é muito vantajoso no pão de ló é que é uma massa relativamente econômica. Por ter apenas esses 3 ingredientes, é uma massa que custa muito barato.
você bota uma quantidade boa de ovos, açúcar e farinha, você consegue um volume e uma massa muito grande usando poucos ingredientes. Então nem tudo é perfeito, né, gente? Você tem um pouquinho ali de perda no sabor e na estrutura, mas em compensação, na parte econômica, é uma massa muito barata em relação a todas as outras. Agora, falando da massa amanteigada, quais são os seus pontos positivos? A massa amanteigada, ela tem uma quantidade boa de gordura, boa quantidade de manteiga ou margarina, o que agrega demais no paladar, principalmente se for uma massa com manteiga. A manteiga é muito saborosa, eu amo manteiga, um pãozinho de sal, ai meu Deus, enfim. A manteiga é muito saborosa e agrega demais na massa do bolo, então ter uma massa que tem uma grande quantidade de manteiga naturalmente será uma massa muito saborosa e todas as características presentes na manteiga de estrutura e de sabor serão trazidas para a massa do bolo. E aí eu já entro no ponto negativo. Se você parar para fazer uma análise, a manteiga, quando a gente deixa na geladeira, ela adquire uma consistência muito dura, fica muito dura. E isso também é trazido para a sua massa. Se eu faço uma massa amanteigada e eu quero comercializar essa massa gelada, em forma de fatia, em forma de bolo gelado, em forma de bolo no pote que também é vendido gelado, já não é tão interessante, porque essa massa gelada vai adquirir essa consistência muito firme e o seu bolo tende a ficar muito duro e muito ressecado enquanto gelado. Então, talvez, se você vai fazer algum bolo que você precise de muita estrutura, mas ao mesmo tempo não será vendido necessariamente gelado, é uma boa opção. É um exemplo dos bolos caseiros, que você vende um bolo geralmente quentinho ou acabadinho de sair do forno, a melhor opção é a massa amanteigada, sem dúvidas, porque você tem muito sabor, você tem muita estrutura, é uma massa muito úmida naturalmente por conta da gordura, da manteiga, e é uma massa muito fofinha. Então, nesse caso de bolos caseiros e caseirinhos, a massa amanteigada, sem dúvidas, é a melhor opção. Além de todo o sabor e de toda a estrutura que a massa amanteigada nos dá, uma das desvantagens é que é uma massa cara, porque a manteiga, meu Deus, tá um negócio caríssimo. E agora, então, que o leite tá caro, o queijo tá caro, tá tudo caro, a manteiga tá caríssima. E aí, eleva o seu custo lá pra cima. E agora, nas vantagens e desvantagens da massa de método direto. Às vezes as massas de método direto levam como fonte de gordura o óleo. E o óleo é uma gordura, além de ser muito saborosa e trazer muito sabor para nossa massa, é uma gordura líquida. Então essa característica também se fará presente na sua massa. Quando eu levo um óleo para a geladeira, fazendo a mesma analogia da manteiga, quando eu tiro ele da geladeira, ele está exatamente no mesmo ponto. Ele continua líquido, ele não fica sólido, ele não endurece. Então, essa característica será trazida para a sua massa. Se eu tenho uma massa à base de óleo que é refrigerada, ela irá manter a sua umidade e ao tirar da geladeira, ela continuará muito úmida, sem ficar dura e sem ficar ressecada. Então, não é por acaso que a minha massa é do método direto e à base de óleo. Entretanto, alguns óleos, principalmente o óleo de soja, ele tem aquele ranço, aquele rastrozinho que não é tão agradável e que também traz isso para sua massa do bolo. Então, se possível, tente priorizar os óleos especiais, óleo de canola, óleo de girassol, porque eles não têm um sabor tão forte e não tem esse ranço no final. Então, a sua massa irá adquirir todas as características benéficas do óleo e também irá agregar demais no sabor, não é o caso do óleo de soja. Então, se puder, priorize os óleos especiais. Eu gosto muito de utilizar massa de método direto e a base de óleo, porque é por isso que eu já acabei de falar para vocês. Eu tenho muita praticidade na hora do preparo, então eu não dependo de batedeira, eu não dependo de nada. Apesar de que eu faço a minha massa à base de óleo na batedeira, mas por praticidade, para economizar o meu bracinho, eu não dependo da batedeira. Então, se eu tenho que fazer uma massa e a minha batedeira pifou, ou se eu fui, às vezes eu vou pra roça, pra casa dos pais do Lucas, vou pra casa da minha mãe e não tem batedeira, eu faço a minha massa igualmente. Não é o caso se você trabalha com pão de ló ou massa amanteigada, você simplesmente não consegue fazer esse tipo de massa no braço. É mais difícil, você até consegue, com um pouco ali de esforço, agora você não vai conseguir a aeração inicial que esse tipo de massa requer. A massa amanteigada você pode até conseguir fazer no braço, agora um pão de ló no braço,
montar claras em neve no braço é muito difícil. Então, pela praticidade e pelo sabor, eu prefiro as massas do método direto à base de óleo. Ela nem é tão cara como a massa amanteigada, nem é tão barata como um pão de ló, ela fica ali no meio termo, porque ela vai óleo, que é relativamente mais barato, mas se você fosse levar em consideração óleos especiais, eles rondam ali R$15 o litro, então fica ali no meio termo, nem é tão barato, nem é tão cara. Sem contar que aqui no meu delivery eu trabalho principalmente com fatias de bolo, que são as minhas fatias supremas, que já estão aqui famosas pela cidade. Então, se eu comercializo uma massa, uma fatia de bolo que é vendido gelado, então eu já tenho que pensar em tudo. Primeiro, eu penso no produto e aí depois eu venho montando todas essas camadas, massa, recheio, qual vai ser a calda, eu tenho que pensar em tudo e levar muito em consideração a minha praticidade, o sabor e a validade desse produto. Se eu vendo fatias de bolo que são bolos comercializados gelados, imagina se eu escolho uma massa amanteigada que fica dura quando é levado para a geladeira. Aí o cliente pega, compra a fatia e eu tenho que ficar passando para ele uma lista de instruções. Olha, você vai pegar a fatia, mas você não pode comer essa fatia agora. Só pode comer daqui a 30 minutos, porque ela vai entrar em temperatura ambiente e aí ela vai ficar super macia. Se você comer essa fatia agora, ela tá gelada e vai ficar dura, então não come essa fatia agora. Imagina falando isso pro cliente. Não tem como, né, gente? E é chato você ter que estar comercializando um bolo e tá enchendo ele de informação. Não faça isso, espere 30 minutos, espere 1 hora, não coma gelado. Isso é chato. E querendo ou não, a primeira impressão é a que fica. Então, se eu não opto por não dar essas instruções, ele compra o bolo, quer saber, eu vou comer agora. Ele come agora. Infelizmente a massa amanteigada ela fica dura quando tá gelada, então ele vai comer e falar, caramba, que bolo duro, que bolo seco. E aí ele nunca mais volta, nunca mais ele vai querer comprar comigo. Então eu prefiro que a primeira impressão seja sempre muito boa. Então não gosto de estar enchendo ele de instrução e também gosto de deixar ele livre, ele vai comer a hora que ele quiser, por mais que eu avise que se ele comer gelado não vai ficar bom, vai ficar duro, vai ficar seco, ele vai comer a hora que ele quiser. E mesmo que ele tenha todas essas informações e que ele saiba que se comer gelado vai ficar duro, vai ficar seco, ele vai comer gelado e a culpa ainda vai ser sua. Porque ele não quer saber. Ele não quer saber que era pra estar gelado, ele quer saber que tem que estar perfeito na hora que ele for comer. E a hora que ele for comer é a hora que ele quiser. Então é chato e é um fato que dá pra gente evitar se a gente escolhe o melhor tipo de massa. Então agora eu vou falar alguns produtos e vou falar qual a minha opinião para esse tipo de produto. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Vamos lá! E o primeiro produto, claro, não poderia deixar de ser as fatias de bolo, fatias supremas, slices, sei lá como é que vocês chamam por aí, eu chamo de fatias supremas. Então, qual seria o tipo de massa que eu escolheria? Já até adiantei para vocês, eu escolheria uma massa de método direto à base de óleo, justamente porque é um produto comercializado gelado, então eu prezo pela maciez, pelo sabor e por todo esse conjunto. Eu não quero encher o cliente de informação, não pode comer agora, só pode comer daqui a 30 minutos, então não. Eu quero que o cliente pegue a fatia de bolo e coma a hora que ele quiser. Se ele comer gelado, vai estar macio. Se ele comer a temperatura ambiente, vai estar ainda mais macio, ainda mais saboroso. Com o passar de alguns dias, 2 ou 3 dias, que é a validade, a massa ainda estará muito úmida naturalmente por conta do óleo e por conta de todas as características do óleo. Então, para uma fatia, para uma slice, eu priorizaria uma massa de método direto à base de óleo, mas, atenção, cada receita é uma receita. Então, para ter um corte perfeito, eu preciso de estrutura, eu preciso de uma massa estruturada. Então, priorizem receitas do método direto à base de óleo que tenham estrutura, porque às vezes você usa uma receita do método direto à base de óleo e depois vem cá reclamar, Brenda, a massa é muito fofa, muito mole, não consegui cortar, quebrou tudo, a slice ficou feia. Porque existem receitas e receitas, então tudo vai depender ali da proporção dos ingredientes. A massa que eu uso tem muita estrutura e é muito fofinha, muito macia, muito úmida, enfim, perfeita para fatias supremas. O segundo produto, cupcakes. Qual massa eu usaria para cupcakes? Eu usaria
Com certeza, uma massa amanteigada, porque é uma massa muito saborosa, muito fofinha. Cupcake, não necessariamente a gente precisa armazenar na geladeira, então eu poderia tranquilamente fazer as minhas massinhas de cupcake no dia, por exemplo, sei lá, tenho uma encomenda de 50 cupcakes. Eu faria para o meio-dia, eu faria de manhã cedo, assaria todos os cupcakes, deixaria eles na bancada mesmo em temperatura ambiente, depois vinha fazendo a minha decoração, seja com brigadeiro, seja com chantininho, seja com buttercream, faria todas as decorações e entregaria esses cupcakes fresquinhos do dia, sem precisar ir para a geladeira. Depois pode acontecer do cliente que não comeu tudo armazenar na geladeira e aí depois vai comer gelado, vai estar um pouco seco, mas também não é que vire uma pedra não, viu gente? Fica levemente mais ressecado e mais duro, mas ainda assim é uma massa muito fofa e muito saborosa. Para o cupcake eu usaria certamente a amanteigada, porque ia trazer o sabor da massa para ajudar ali na composição, mas também poderia facilmente utilizar método direto à base de óleo ou pão de ló, tranquilamente. Eu não priorizaria tanto o pão de ló porque não ia agregar tanto ao sabor. E o cupcake é um bolinho ali tão simplesinho, pequenininho, com uma cobertura, às vezes um recheio, que eu acho que a massa ter sabor agrega demais a essa composição que já é tão simplesinha e tão pequenininha. Então, nesse caso, número 1, eu escolheria a amanteigada, com certeza. Terceiro produto, bolos caseiros, bolos caseirinhos. Eu escolheria também, com certeza, número 1, massa amanteigada. Porque é um estilo de bolo que você também assa no mesmo dia, desenforma ele todo lindão, se possível vende ainda morninho. Gente, a massa amanteigada pra mim é a cara do bolo caseiro, porque são bolos muito saborosos, que dispensa até cobertura, dispensa brigadeiro, dispensa tudo. Puro ali, a massa pura, nada ganha na massa amanteigada, nada, 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 nada. Então, por mais que você venda seus caseiros e caseirinhos com recheio, eu ainda assim optaria pela massa amanteigada, por conta da umidade natural que a massa tem, por conta de tanta manteiga, tanta gordura, e fofinha, saborosa, enfim. Aqui, caseiros e caseirinhos, com certeza eu faria massa amanteigada, eu não faria nenhuma outra, sendo que a de método direto à base de óleo também seria uma boa opção. E o pão de ló eu não usaria nesse caso, porque para os bolos caseiros e caseirinhos, a massa do bolo importa demais. Hoje em dia já existem algumas adaptações da massa de pão de ló. A que eu tô falando aqui é o pão de ló real oficial. Ovos, açúcar e farinha de trigo, nada mais. Só que hoje em dia a gente já vê pão de ló com leite, com óleo, com manteiga, enfim, com água, uma infinidade de adaptações. Mas os exemplos que eu tô dando aqui é o pão de ló real oficial com apenas 3 ingredientes. E esse sim, não tem como vocês negarem, é uma massa mais seca e bem fraquinha de sabor. E quarto item, bolos festivos, bolos decorados, bolos cobertos com buttercream, com ganache, com chantilly, com o glacê, com merengue, com o que quer que seja. Bolos festivos, aqueles que a gente constrói as camadinhas, massa, recheio, cobertura, decora com topo de bolo, com brigadeiro, com o que quer que seja. Esses bolos festivos, comemorativos, qual massa que eu utilizaria? Para os bolos festivos, qualquer uma das massas são muito boas. Qualquer uma delas pode ser facilmente adaptada ao tipo de bolo que você quer. Entretanto, algumas observações. Se eu optasse por massa pão de ló, eu não faria bolos tão altos, com recheios tão pesados. Eu optaria por recheios mais leves. Mousses, um brigadeirozinho, coisa mais suave, porque é uma massa que não tem estrutura, é uma massa muito fofinha, ela não tem muita estrutura, então eu não consigo construir muitas camadas, fazer um bolo altão e nem consigo cobrir, encher esse bolo de recheio e depois cobrir com uma cobertura muito pesada, como ganache, como buttercream, porque tende a não aguentar tanto peso. Pasta americana, então, meu Deus do céu, apesar de que eu já conheço pessoas que hoje em dia trabalham com pão de ló e fazem bolos muito estruturados. Como? Não sei. Aposto que essas pessoas não usam pão de ló real oficial, usam já alguma receita adaptada, com leite, com alguma gordura, porque, querendo ou não, traz um pouco mais de estrutura para essa massa que é tão fofinha e tão instável.
Para bolos mais estruturados, bolos mais altos, com recheios pesados, para aguentar o peso mesmo, para aguentar até uma blindagem, uma pasta americana, sem dúvidas eu optaria pela massa amanteigada, porque é uma massa que, justamente por essa característica de ficar dura e mais pesada, mais robusta quando está gelada, que ela é ideal para bolos mais estruturados, bolos de andar, bolos de casamento, sem dúvidas pasta americana, justamente porque ficando dura facilita o manuseio de nós enquanto confeiteiros. Então, se eu tô com minha massa bem geladinha, dura, eu consigo ali empilhar várias camadas e tal, e o bolo vai ficar lá, paradão, intacto. Então, sem dúvidas, agrega no sabor e na estrutura a amanteigada não tem igual. Entretanto, a massa direta, à base de óleo, também não fica muito atrás de estrutura. Então, se eu também quero um bolo muito estruturado, quero cobrir com ganache, buttercream, blindar, pasta americana, eu também faria tranquilamente com um bolo de método direto, à base de óleo. Porque, a depender da receita, e atenção nisso, é um bolo também muito estruturado que te permite criar bolos altos com muita estrutura. Eu, que uso esse tipo de massa, faço aqui bolos, já fiz bolos de 2 andares de buttercream, só trabalho com buttercream, que é uma cobertura pesada, e até então a minha receita tá ok, tá aguentando firme e forte essa batalha. E como bônus, vou acrescentar aqui no final um outro tipo de massa que também é muito falada, que é a massa chiffon. Essa massa também é uma massa que se inicia pelo método espumoso, então eu tenho a aeração dos ovos, às vezes as claras em neve entram apenas no final. E é uma massa que também tem óleo na sua composição, é como se fosse um pão de ló ali, diferentão, com gordura, mais saboroso, bem aerado. Então essa massa é muito saborosa e facilmente se enquadraria em qualquer um desses produtos, agregando muito sabor. Eu só não acho ela tão boa porque ela não tem tanta estrutura. Ela ficaria perfeita nos caseirinhos, nos cupcakes. Para fatias de bolo, pelo menos nas minhas experiências, eu já tentei utilizar massa chiffon para as fatias. Por ser uma massa muito fofinha, na hora do corte ela meio que solta muita migalha, então dificulta um pouco o corte ali perfeito e bonito que as fatias pedem. Então, bolos, produtos que exigem muito sabor, sem dúvida a massa chiffon é uma das mais saborosas, batendo ali ó, pau a pau com a massa amanteigada. Então, juntando aqui agora esses 4 produtos que eu acabei de mencionar, se vocês me perguntassem assim, Brenda, se eu tivesse que escolher apenas uma massa e eleger assim a massa campeã, qual que você usaria? Porque também é chato, né, gente? Ah, vou fazer cupcake, eu uso uma massa. Vou fazer fatia, outra massa. Vou fazer caseirinho, outra massa. Imagina você tendo que fazer 300 milhões de massa no meio do caos da sua produção. É complicado. A minha dica é sempre você ter aquela sua massa coringa, aquela que você faz sempre, e só essa massa, porque isso facilita no seu dia a dia. Se eu tivesse que escolher apenas uma massa, um método entre todas essas que eu acabei de citar, uma massa que se adeque muito bem a todos os produtos, eu sou suspeita, mas é a que eu uso, gente. É a massa de método direto, à base de óleo. É uma massa que não é tão cara, é super prática de se fazer, você faz ali na mão, rapidinho. Tem estrutura, é molhadinha na temperatura ambiente, é molhadinha na geladeira, é molhadinha depois de um tempo. Então, só vantagens na massa a método direto, à base de óleo. Eu sou super suspeita, mas não é por acaso que é a massa que eu uso. Eu, de fato, botei tudo isso que eu acabei de falar pra vocês na balança, imaginei todos os cenários possíveis e imagináveis e isso vai acontecer com vocês vão assistir todo esse vídeo e vocês vão chegar nessa conclusão do mesmo jeito que eu cheguei. Porque depois de pensar em todos os cenários, todas as qualidades, benefícios, prejuízos, essa é a massa que fica ali no meio termo entre todas as outras. E ela nos dá todas as características que todas têm, e tudo que as outras têm de prejuízo, ela tem uma forma de compensar. Então, sem dúvida, se eu tivesse que escolher apenas um tipo de massa, e eu já escolhi apenas um tipo de massa, é a massa de método direto, à base de óleo. É a grande campeã do dia. E vocês por aí, qual é o produto que vocês geralmente comercializam? Lembrem sempre de pensar primeiro no produto e aí depois vocês entram com as adaptações para tentar escolher qual tipo de massa.
Espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho a mente de vocês, se vocês estão aí cheios de informação, cheios de dúvidas, sem saber se usa manteigada, pão de ló, cheios de dúvidas, volta o vídeo, revê tudo ali, bonitinho, e aí quem sabe dá uma clareada na mente de vocês. Beijão, até a próxima!